Boa noite a todos. Bem-vindos para os nossos estudos semanais do Evangelho. Mais uma vez, buscando o aprimoramento do nosso conhecimento na evolução. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, que é Falsos Cristos e Falsos Profetas e Prodígio dos Falsos Profetas. É um capítulo bom, legal. O próprio nome já diz, né? Mas a gente vai estudar, comentar e depois a gente debate, tá bom? Então vamos acalmando o nosso coração, prestando atenção na nossa respiração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo: Irmão Jesus, é em teu nome que nós estamos reunidos hoje. Os nossos estudos semanais do Evangelho, para aprimorarmos os nossos conhecimentos no caminho da evolução. Agradecendo a todos os espíritos amigos do plano superior que aqui comparecem, vamos dar início aos nossos estudos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, Carolzinha? Vamos lá, que assim seja. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Título: Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi o que te bateu.
Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo esta exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-la se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, senão uma missão divina, pois que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Muito bem. Falsos profetas e falsos cristos. Pode parecer claro, né? Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Nós somos muito suscetíveis àquelas pessoas que se apresentam como salvadores, aquelas pessoas que se apresentam como donos da verdade, portador da palavra do Cristo. E quando essas pessoas começam a falar, a gente começa a ouvir e seguir, sem filtrar, sem perceber o que essas pessoas estão falando, se isso realmente condiz com a nossa verdade, com a verdade de cada um, com o que o nosso espírito já passou em vidas passadas. Vamos lá. Alguns falsos profetas até têm estudo, são culturalmente bem aprimorados, e quando eles começam a passar a palavra, quando eles começam a dar os caminhos que estão no Evangelho, ele vê que ele tem dezenas, centenas de seguidores. E que as pessoas o tratam como uma referência, como uma autoridade.
Se esse profeta se deixar levar pela vaidade ou pela ganância, ele começa a entender que se ele mudar um pouquinho a palavra, ele pode tirar proveito dessas centenas de seguidores. Então, principalmente nos dias de transição, que é os dias que nós estamos passando, transição planetária, as coisas estão muito exacerbadas. A dualidade, a guerra, a violência, o mal está muito exacerbado. E por quê? Princípio hermético. A ordem se faz do caos. Então, nós vamos passar pelo caos para ter a ordem. Ou, como os avós da gente diziam, depois da tempestade sempre vem a bonança. E aí a gente tem esse tipo de profeta que passa até a palavra, mas com alguma adulteração, com alguma irregularidade que traga benefício para ele. E onde que está nosso pior perigo? Começar a reproduzir isso, começar a repassar isso. Então, assim, bom senso. O Evangelho fala em bom senso, eu falo em fé raciocinada. Antes de eu entender se aquela mensagem é para mim, se eu devo aplicar, se eu devo exercer, eu tenho que ponderar o que está sendo dito. E não fazer como eu estou acostumado a fazer, a entregar tudo para esse cara, para que ele resolva por mim, para que ele determine o meu futuro, para que ele oriente os meus caminhos. E os prodígios dos falsos profetas, né? Desculpa, voltando um pouquinho ainda para os falsos profetas, tem aquele profeta que recebe até informações espirituais, mas são informações espirituais que nitidamente não são do comunicante que está dizendo ser. Mas ele, na vaidade, diz: imagina, eu sou um baita médium. Eu recebo Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, eu recebo Filomena de Miranda. E não é, porque a gente está nitidamente vendo que não é aqueles caras. Então, esse médium também tem que, todo médium, na verdade, tem que filtrar aquilo que recebe da espiritualidade. Porque tem muito espírito brincalhão, tem muito espírito sombeteiro. E eles tiram sarro e aproveitam. Então, além do bom senso, a fé raciocinada. Isso é compatível com aquilo que disse Jesus? Essa mensagem prega a diversidade entre religiões. Católico não gosta de espírita, que não gosta de evangélico. Essa mensagem prega algum tipo de violência contra determinada raça, contra determinado credo? Sim, não dá, gente. Jesus não falou em nada disso. Jesus falou basicamente em amar e ser caridoso, ajudar, amar e ajudar. Se a mensagem passada, por mais linda, por mais formal, por mais eloquente que ela seja, difere dessa ordem principal, eu vou dar um pé atrás, vou pôr um pé atrás. É isso que Jesus falou. E aí ele começa, esses caras começam enfim, aproveitar, né, de todos os seguidores que ele tem. E uma coisa que a gente precisa pensar bastante. Quando alguém se coloca no lugar de um guia, de um mestre espiritual, de um guru, de um sacerdote, a gente tem que já duvidar da humildade dessa pessoa. E é por isso aqui que eu não gosto que vocês me chamem de professor, de mestre, de nada disso, porque eu não sou.
Eu aprendo com vocês da mesma forma que vocês aprendem comigo. Nós somos estudantes, estudamos em conjunto. Essa imposição autoritária, já eu desconfio, porque isso não está no regramento de Jesus, cara. Ele não falou para os discípulos dele: ó, vocês ficam aí atrás de mim, porque eu sou Jesus, eu vou na frente. Não falou nada disso. Ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa hierarquia de poder começa a me incomodar um pouco. E outra, gente, vou falar isso de cátedra. Espíritos não prevêem futuro de ninguém. O nosso futuro não foi formatado. Ele depende das nossas ações do presente, do nosso caminho no presente. Então, não tem como prever. Pode-se orientar, pode-se é, aconselhar, mas dizer, você vai ser muito rico no futuro, isso não existe. Nenhum espírito prevê futuro de ninguém. Porque dependendo da atitude que você tem através do seu livre-arbítrio, você sai da previsão e se mata. Acabou. Não está rico, nem vai ficar. Entendeu? Ou fala, bom, se eu vou ficar muito rico mesmo, eu vou encostar meu corpo, viajar, vou. Vai ficar devendo, com o nominho no Serasa. Não vai ficar rico. O nosso futuro é aquilo que a gente faz da lição do passado e das ações do presente. É isso que molda o nosso futuro. Ele não existe ainda. E outra coisa também é essa coisa de muito holismo, a coisa de muita mistificação. Eu já falei isso para vocês que a relação espiritual é uma coisa simples, não é um negócio cheio de portais e não sei o quê. Porque os espíritos sabem que o nosso poder cognitivo é limitado. Se eles fazem uma coisa muito complicada, a gente não entende. A gente não entende nem o simples. Então, eles fazem o mais simples possível. Vibração, mundo espiritual, mundo terreno. Pronto. Acessou, pega informação. Então, é preciso muito cuidado com isso, com as informações que a gente recebe, o médium para filtrar. E a gente que segue cegamente lá, o cara, vê se aquilo faz sentido, se aquilo bate, se aquilo seria alguma coisa que Jesus disse. Médium de internet. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a internet. Pelo amor de Deus. Podcast, o cara falando que. Enfim, juízo, digam a sua verdade. O caminho é um só. O destino é um só. Desculpa. Os caminhos são vários. Cada espírito tem o seu. Certo, queridos e queridas? Eu prefiro as queridas, claro. Então, vamos encerrar e depois a gente abre para o nosso debate da espiritualidade de uma forma em geral. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos por nos intuir, nos instruir, nos orientar, nos direcionar, nos apontar o caminho, nos proteger. Aos espíritos de luz, agradecemos pelo tempo, pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos males físicos e espirituais e nos conceda a bênção divina do passe, para que nessa transfusão mágica de energia
a gente consiga nos aproximar da espiritualidade. E esse passe se dá com que cada membro dessa reunião visualize à sua frente um ser de luz. Esse ser passa a emitir para o topo da nossa cabeça uma luz branca perolada. Essa luz passa a tomar conta do nosso corpo, empurrando todas as energias do nosso corpo para os nossos pés e dos nossos pés para a terra. Essa energia tomando e dominando o nosso corpo, ela passa a envolver todos os nossos órgãos, regenerando, reativando cada hora. Essa mesma energia que nos alinha o chakra passa a extravasar do nosso corpo de tão forte que é e atinge nossos parentes, nossos pets, nossos lares, nossos locais de trabalho, nossos carros, nossos meios de locomoção, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E de tão forte que é essa luz, de tão forte que é esse poder energético, ela extravasa do globo e se propaga no universo. E é nessa troca, nessa fusão, nessa recepção da energia divina que nós pedimos, em nome de Patrícia Amado, Murilo Prioli, Armando. Só um minutinho que eu perdi o nome. Ananda de Oliveira Rocha Ferraz e Giovanni Piso. Seja mandadas vibrações, emanações de cura ou elucidação, e que os membros das falanges dos protetores respectivos estejam presentes a esses irmãos. E ainda nessa vibração de luz, de transferência de energia e de poder, nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que teremos. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de vossa palavra. E assim seja. Graças a Deus. Gente, fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Podem beber a água. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo. Ai, 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 peraí.